colaboradores, sejam bem-vindos à Cadeira do Cliente no nosso segundo episódio. E eu quero saber já de antemão se você assistiu o nosso primeiro episódio. Se não assistiu, vai lá, assiste, deixa o seu feedback. E hoje estamos aqui com convidados especiais. Mas antes, eu quero pedir para você, se você ainda não curtiu o canal, clica em curtir para você receber todas as notificações dos nossos próximos episódios. E por aqui nós vamos trabalhar tudo que envolve esse universo do cliente e como colocar o cliente definitivamente no centro do negócio, na cultura de qualquer empresa. Hoje eu estou aqui com convidados especiais. Vamos receber os nossos convidados. Para esse papo de hoje, eu quero receber dois convidados muito especiais e que vão falar com a gente sobre saúde mental, como que lida com o colaborador, equilíbrio dentro para poder cuidar fora. Então, recebam comigo os nossos convidados de hoje. Primeiramente, a pessoa que cuida de toda a parte de gestão de pessoas da nossa Pascoaloto, cuidando da cultura da Pascoex. Senhoras e senhores, recebam comigo a Luísa. Oi, Bem-vinda, Gi. Luísa. Tudo bem? Obrigada. Eu não corri o risco de falar o seu sobrenome para não errar. É Metzner, Kaishi Metzner. Entenderam, né, gente? Entenderam. Bem-vinda, Luísa. Prazer te receber aqui. Obrigada, prazer o meu. Uma delícia estar aqui com vocês, falando de um tema que a gente adora, né? É isso aí. Vai ter um papo muito comprido aqui sobre esse assunto. E recebam também comigo aqui o Leandro. O Leandro é responsável por uma empresa que está revolucionando o mercado, CEO da Starbank. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Gi. Obrigado, Luísa. Obrigado aí, Pascoaloto, pelo convite. Estou animado aí para a gente conseguir contribuir um pouquinho para o mercado de pessoas, que é um mercado que realmente faz a roda girar no mundo. Total, total. E hoje, né, eu acho que nós estamos vivendo um momento nunca visto no mercado, que é o olhar para as pessoas do ponto de vista do cuidado, de equilíbrio emocional. Acho que a pandemia deixou muitas sequelas, né, comportamentais, emocionais, e esse cuidado com as pessoas não só é fundamental, mas se tornou obrigatório hoje, né? Verdade. Muito bom. Para a gente poder começar, eu queria que vocês se apresentassem. Luísa, conta para a gente, para os nossos ouvintes, quem é você, o que você faz na Pascoaloto? Legal. Bom, eu sou a Luísa Kaishi Metzner, falando um pouquinho do sobrenome. Kaishi Metzner. Sou ribeirão-pretana, então nasci em Ribeirão Preto, sou mãe do Felipe, de 9 anos, casada com o Renan há 15 anos, né? E é um exercício diário também de construção, de relacionamento, né? Quando a gente fala de saúde, até abordando um pouquinho esse tema, né? Acho que a saúde, ela tá dentro de todas as nossas construções de relações, né? Então, quando eu trago a questão da minha família, ela é tão relevante quanto o aspecto profissional. Falando em aspecto profissional, eu sou psicóloga, né? Graduada há uns anos já. Estou na Pascoaloto atualmente como diretora de recursos humanos, hoje liderando um time de quase 70 pessoas, um time dedicado a ser guardião da nossa cultura, a olhar para o indivíduo de uma maneira integral, entendendo também o contexto de empregabilidade, né? Então, equilibrar essa balança, acho que é o grande desafio da área de gestão de pessoas. Ô Lu, e detalhe que você tem uma equipe de 70 pessoas que serve quantas pessoas? 14 mil funcionários. É uma baita de uma gestão que precisa ser feita com essa equipe, né? Exato. Muito legal, bom ter você aqui. Obrigada. Leandro, e você? Conta pra gente um pouco da sua história, empreendedor, carioca. Conta pra gente, médico. Na verdade, eu não sou carioca, hein? Essa nem vocês sabiam. Eu nasci aqui em São Paulo, fui pro Rio bem pequenininho, com 3 anos, mas tive ali uma vida... Peguei o sotaque, o X não vai embora assim de mim. Mas fiz minha faculdade lá no Rio de Medicina, sou médico. Em 2010 vim para São Paulo fazer minhas formações nas residências. Acabei fazendo 2 anos de clínica médica, 2 de cardiologia, 3 de hemodinâmica. Fiz 13 anos de formação no total, né? 6 de faculdade, 7 de residência. Nunca imaginei estar aqui, né, empreendendo.
tava ali apaixonado, né? Eu fui o primeiro médico da família e tive uma carreira médica bem bacana, bem sucedida, mas ali por um chamado de Deus acabei mudando a minha carreira. Foi uma mudança de carreira bem corajosa, digamos assim, porque eu era jovem, tava, né, super sólido ali no mercado e comecei do Você tinha zero. quantos anos? Ai. Tinha 30 anos, 30 e pouquinhos anos. E é que eu acabei as residências com 30 anos. Então, a formação médica, né? Acabei a faculdade com 23, 24, que são 6 anos de faculdade, e mais 7 anos de residência. Então, é isso aí. Eu tinha 30 e poucos anos. 31 anos eu acabei minhas residências. Olha isso, como é difícil, né? A carreira. E aí, mais 2 anos trabalhando nos hospitais aqui em São Paulo. Já tinha virado executivo de hospital. E aí, acabei largando tudo para viver esse sonho, né? Nunca fui tão feliz na minha vida. E a Estar Bem se conecta muito com a minha formação, porque a formação médica a gente aprende a cuidar de pessoas. E o que a gente faz aqui na Estar Bem é cuidar de pessoas. O que a gente faz como executivo é cuidar de pessoas. Então, eu vejo que, como o Steve Jobs falou, né, connecting the dots, conectando os pontos, eu vejo que toda a minha história faz sentido. As nossas histórias, né, fazem sentido no final do dia. Muito bom. Você contou num podcast que eu assisti e eu achei bem interessante que num determinado momento da sua jornada, você se deparou com um líder que começou a falar, pô, mas por que você está deixando o seu cabelo crescer? Né? E você ficou incomodado com aquilo. Por que eu não posso exercer minha função e sendo eu mesmo, né? Conta um pouco sobre isso. O mercado médico e a escola que eu fiz, que é o Dante Pazanese aqui em São Paulo, que é uma ótima escola, um dos melhores hospitais de cardiologia aí do mundo, cara, tem ali a sua rigidez do ponto de vista de gestão das pessoas. Então, ser um pouco diferente incomodava. Então, a minha barba era bem grande, bem maior que essa barba, e eu tinha um cabelo maior também, mas era mais a questão da barba que incomodava. E ali, os meus chefes não gostavam, enfim, porque eu tava ali saindo um pouquinho do dia a dia, né, da rotina, e aquilo, sabe, me deixou bem chateado, mas eu não conhecia outro mundo, eu nunca fui do mercado corporativo, eu não sabia como é que era viver, né, esse mundo onde as pessoas precisam ser diversas e ter ali a sua liberdade. Então, simplesmente foi um top-down, tomei na cabeça, tirei a barba, me revoltei. Eu tava 15 anos sem tirar a barba. Não tirei acredito, a barba. 15 anos. Tirei a barba. Eu cheguei no barbeiro assim e falei, vou tirar minha barba. Ele falou, cara, quantos anos tem barba? 15 anos. Ele falou, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, tenho, pô. Meu chefe falou pra tirar, tô meio bravo aqui. E vou tirar e vou mostrar pra ele que eu tirei. Revoltei. Fiquei rebelde. Tirei na hora que assim, ele me colocou de frente pro espelho. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa tal assim? Fiquei meio deprimido alguns dias. Imagino. Porque, cara, é uma plástica, né? Isso aqui anos. é uma harmonização. E aí, eu entendi que eu não precisava fazer isso nas minhas empresas, né, a partir dali. Eu acho que as pessoas, né, acho que obviamente, né, existe um limite, né, ali dentro do universo da empresa, mas era uma coisa tão discreta, sabe, que, me desmotivou, né, e eu falei, eu não quero mais viver esse ambiente. Foram vários fatores que aconteceram na minha carreira que fizeram com que eu não quisesse mais viver. Eu não queria mais viver esse ambiente, sabe? De muito ego, muito acadêmico. E a galera não era um time, era, sabe, um chefinho, um professor querendo canibalizar o outro. Eu falei, cara, que vibe é essa, cara? E eu falei, meu Deus, eu tô vivendo aqui, esse aqui é um hospital escola, e não é Dante Pazanese, mas é um Incor, todos os grandes hospitais, Unifesp, é tudo assim. Eu falei, gente, não é esse ambiente que eu quero viver, sabe? Não é minha vibe. Mas eu não conhecia um ambiente fora do hospital, né? Eu vivia naquela bolha. Então, de fato, ali foram grandes aprendizados que eu tive para não acontecer, né, no nosso dia a dia. Cara, que história, né? Eu acho que a insatisfação, ela gera inovação. E isso que você trouxe é muito isso. Incômodo, né? Você fica inquieto, você quer mudar. Não tem como vir a inovação se não tiver um incômodo, se não tiver uma inquietude para que aquilo mude, né? E eu acho que é muito isso também que acontece hoje com a Pascoaloto. Vocês vêm de um mercado que é extremamente commodity, extremamente tradicional, né? O mercado de contact center, BPO, é um mercado que a gente estava até falando um pouco antes. A gente vê pouco se falar sobre ele, né? Nem se enxerga muito sobre os bastidores. Esse momento que nós estamos aqui desse podcast, que é promovido pela Pascoaloto, é um formato, sim, de inovação nesse mercado de trazer bastidores. Mas como que isso, Lu, se traduz na cultura da Pascoaloto? Legal, Gi. Fiquei refletindo quando você
comentou logo na abertura, né? Hoje em dia a gente tem falado mais sobre pessoas, sobre o cuidado das pessoas. E dentro da Pascoaloto, vou trazer a minha realidade, né? A realidade que a gente vive. Cuidar de gente sempre teve no DNA da companhia, desde a fundação, há 27 anos. Sempre foi o que o nosso fundador, o Dr. Nelson Pascoaloto, acreditava, né, e acredita até hoje. Então, para nós, eu não vou falar que é simples. Claro que a gente tem passado e passa por evoluções constantes. O mundo mudou. O consumidor tem exigido outro comportamento da gente, o cliente contratante tem exigido outro comportamento da gente, e a gente muda através desses estímulos, né? Através da necessidade. Então, a gente evoluiu muito a nossa prática de gestão de pessoas. Mas quando a gente fala do olhar cuidadoso para as pessoas, para a gente, isso sempre fez parte da cultura. Eu tô lá há 13 anos, completo esse ano 14. E desde que eu entrei, sempre existiu uma área de responsabilidade social, uma área de psicologia, né? Não existe uma obrigatoriedade em ter um psicólogo dentro da companhia, mas nós sempre tivemos. Então, esses símbolos, né? Esses sistemas mandam a mensagem do que é relevante para a empresa. Não que a gente não tenha oportunidades, enfim, a gente tem inúmeras diariamente problemas para serem resolvidos, porque quando a gente fala de gente, cada um entra na empresa com a sua história, com a sua trajetória, com as suas expectativas, e eu tô falando de time, eu tô falando de liderança, então todo mundo tá aprendendo diariamente com os desafios. Então a gente tem inúmeros problemas, mas o ponto central é como a gente resolve esses problemas. Isso é a nossa cultura. A gente resolve de uma maneira cada vez mais personalizada, e isso acho que é o grande desafio da gestão de pessoas. Como é que eu olho para a Gisele, para o Leandro, da forma como eles são, com as necessidades que eles têm, o trabalho em si, né? Como é que eu ensino, entendendo os seus desafios, que são uns, os meus são outros, o Leandro, né, são outros. Então, essa personalização e essa individualidade, ela é o grande desafio da gestão de pessoas, e é o que a gente tem como crença e prioridade. E não é fácil, é um desafio complexo. Então, quando a gente traz inovação, lá atrás, a inovação era uma área. Então, quando surgiu esse tema, vamos falar de inovação, vamos falar de mudança de negócio, vamos falar de mudança de mindset. As empresas costumam colocar áreas para resolver problemas e não competências. Então, a nossa decisão foi trabalhar a inovação como uma competência. Não que a gente não criou uma área, a gente criou também. Interessante isso. Mas a gente aprendeu que tem que estar dentro do indivíduo e tem que ser estimulado nas competências do indivíduo. E isso vocês avaliam dentro das atribuições de cada um, essa competência de olhar para o futuro, de inovação, é isso? A gente promove discussões. Tá. E não necessariamente a pessoa tem aquela competência extremamente alinhada. A gente precisa ouvir a necessidade dos nossos clientes, porque hoje, dentro da companhia, nós temos os clientes internos, né, assim que a gente se chama, e a gente tem diversas áreas, e esse nosso cliente interno está em contato com o consumidor do nosso cliente. E o consumidor vai trazer uma história, vai trazer uma necessidade. Então, são muitas necessidades colegiadas que faz com que a gente pense em inovação. Mas não necessariamente o que eu vou colocar em prática num cliente vai ser a mesma que eu vou colocar no outro, porque a necessidade do outro pode ser diferente. Então, o que a gente tem como prática é promover colaboração e encontros que promovam discussões. Perfeito. Para pensar rápido também, porque a gente tem isso na cultura, a gente tem que ser ágil, a gente tem que sair na frente, a gente tem que propor soluções antes do concorrente, né? Então isso também é cultura, mas a gente tem que pensar junto, porque não é só a minha forma de pensar, né? É uma forma colegiada. Perfeito. Trazendo para esse ambiente que nós estamos aqui, hoje o podcast fala sobre a cadeira do cliente. E quando a gente fala de cliente, inevitavelmente nós estamos falando de pessoas. Porque se a pessoa não estiver bem, ela não vai servir bem o cliente. No meu livro eu falo, né? O primeiro cliente da vida é você. Se você não cuidar de você, não tem como você cuidar de mais ninguém. Então, quando a gente fala desse tema, e vocês hoje lidando nesse mercado, eu queria soltar esse questionamento aqui para vocês dois, Leandro e Lu. Como que vocês olham hoje para o mercado quando o assunto são as pessoas que cuidam dos clientes? E aí eu trago um dado que eu fiz um levantamento pela minha empresa tem 1 ano e meio atrás, e eu perguntei para profissionais que lidavam com clientes se eles já tinham sofrido algum impacto psicológico lidando com clientes difíceis.
em torno de 39% das pessoas responderam que já tinham tido traumas, impacto psicológico por lidar com clientes difíceis. Cliente que passa do ponto, cliente que agride verbalmente. E esse é um tema que pouco é explorado dentro das empresas, né? Do cuidado com essas pessoas que estão à frente. Como vocês olham isso hoje no mercado? Como está hoje e como as empresas deveriam estar? Legal. Eu acho que, como você disse no começo do podcast, é um tema que está virando pauta na estratégia da companhia, está realmente na cadeira ali do CEO de alguma maneira. E então existe uma tendência do mercado se importar mais, investir mais tempo, investir mais dinheiro em ações que façam com que as pessoas se desenvolvam e estejam melhores. Trazendo um pouquinho da minha rotina, ou melhor, do ecossistema da Estar Bem e um pouquinho da Pascoaloto, ela tem ali dezenas de milhares de pessoas que estão no atendimento, que estão interagindo com os consumidores finais dos seus grandes clientes. E do meu lado eu tenho a mesma coisa, eu tenho profissionais de saúde que estão atendendo funcionários de grandes clientes. Então o consumidor final lá de um banco da Pascoaloto é, para mim, o funcionário da Pascoaloto. Então, na prática, a gente está na mesma jornada. E a gente, assim, o ecossistema de saúde nunca se importou, sabe, dar uma estrutura e dar suporte para os médicos, para os psicólogos, nutricionistas estarem bem e conseguirem entregar bem. Porque da mesma maneira que às vezes vem um consumidor final de um cliente da Pascoaloto, cara, é frustrado, chateado, enfurecido. Uma legal, que, pô, processo de cobrança. Exato, e, pô, às vezes tem problema na casa dele, sabe? Todo mundo vem, né, carregado de dores no dia a dia, assim como também chega para a saúde, chega lá para os meus profissionais de saúde, pessoas em reais sofrimentos, né? Às vezes até em ideação suicida. E a gente precisa ter um acolhimento e um treinamento e uma capacitação dos nossos profissionais, né, de saúde, dos colaboradores que estão ali na ponta atendendo, para que no final das contas, né, não só a gente resolva o problema do cliente, mas a gente consiga proporcionar uma jornada bacana para esse cliente, porque muitas vezes ele tem um problema resolvido, mas a jornada não foi legal. E a gente conseguir trazer esse nível de consciência para os nossos colaboradores e a gente conseguir de fato ali evoluir no dia a dia, né, é desafiador, né, são dezenas de milhares de pessoas. Do meu lado eu tenho eles não são funcionários da Estar Bem, né? São contratados, mas na grande maioria, né, trabalham full time para Estar Bem. Hoje a gente já está chegando em milhares de profissionais de saúde. É uma gestão desafiadora a gente conseguir, mas se a gente começar ali com um trabalho de formiguinha, a gente ter planos, né, de fato sendo implementados na jornada desse colaborador e a gente fazer com que eles percebam que a gente está fazendo o nosso melhor aqui como empresa, né? É algo novo para todo mundo, né? Esse foco no time, nas pessoas, e eles se sentirem pertencentes e engajados, a gente vai fazer com que lá na ponta a experiência dos nossos clientes seja melhor. Eu logo quando fundei Estar Bem há 5 anos, eu li um livro chamado O Jeito Disney de Encantar os Clientes, né? Vocês da área de CS, né, vocês já devem ter lido também. E eu lembro muito da mentalidade da Disney em relação aos guest members, que são os próprios funcionários da Disney, né? E quem já foi na Disney já, pô, dificilmente encontrou uma situação que tá ali um colaborador da Disney chateado, né? Dizendo uma coisa que às vezes não é tão frequente na Universal. Lá no parque da Universal você vê uma diferença grande. E na Disney eles têm foco em deixar os funcionários animados, felizes, te dando bom dia, vamos lá. Então você vê que é genuíno. Pô, e como a gente consegue fazer com que a nossa empresa tenha, né, um encantamento, um encanto ali dos nossos colaboradores para que isso transborde para os clientes? E você vê isso hoje sendo traduzido na preocupação com seus clientes? Então, você tem lá algumas empresas, né, que têm demanda de colaboradores que lidam com clientes direto. Você vê hoje o mercado atento a cuidar disso? Eu tenho percebido um foco bem maior, né? Enfim, gente, eu tenho 5 anos desse mercado corporativo, né? Eu não estou há 20 anos nesse mercado, então eu não consegui pegar o histórico. Mas desses 5 anos que eu comecei a navegar mais nessa jornada, a gente tem visto que, cara, não são só empresas ultra tech e ultra sexy como Google e Microsoft Brasil. A gente tem, cara, empresas reais, familiares, tradicionais, como a Pascoaloto ali focada, né? A gente vê ali o empenho da Luísa, do time dela, do Eric, né, do CEO.
realmente colocando essa pauta no dia a dia. Então a gente percebe que é um movimento que quem estiver fazendo vai se destacar muito no mercado. Perfeito, perfeito. E lá, Lu? A gente percebe, assim, eu acho que o adoecimento da população, ele está sendo sentido por todas as empresas, né? Então, não é só Pascoaloto. Eu acho que, por isso também, o papel da Estar Bem é tão fundamental. Eu penso que quando uma empresa contrata um fornecedor, um parceiro, como a Estar Bem, ele já está pensando diferente. Ele já está se importando. Talvez, não sei se é pela intenção ou simplesmente para inglês ver. Mas independente disso, o que é importante é como as pessoas se sentirão e como elas serão beneficiadas, né? Então, no nosso contexto, na nossa realidade, a gente lida com o consumidor numa fase muito atritada. Somos uma empresa de outsourcing. O nosso core é a recuperação de crédito, então a pessoa ela está inadimplente naquela situação e aí tem uma infinidade de justificativas e ela está sendo aí acionada. Então já não é uma etapa da jornada confortável, né? Dentro disso, obviamente, que o nosso funcionário, nosso cliente interno, ele pode ouvir coisas positivas, pode ouvir coisas não tão positivas assim. E tem muito de como ele também reage a isso. E como a gente tem visto, né? Como eu falei, o adoecimento ele é o global, né? Nacional, global. Então, a população, ela cada vez mais tem menos recurso para o enfrentamento. Seja qualquer um deles. Seja por conta da pandemia, como você mesmo citou, seja porque a gente vive uma elevada digitalização e uma baixa habilidade relacional. A gente tem falado muito da inteligência social, como a gente vem perdendo isso ao longo do tempo. E não é uma questão de geração, todos nós aqui, a gente está muito digital e a gente vai perdendo um pouco dessa habilidade até de construir relações e lidar com a diversidade, porque dentro dessa relação, eu lido com um tema que é desconfortável para você ou para mim e eu preciso ter recurso para enfrentar aquilo. Então, a gente tem esse cenário desafiador de enfrentamento, né? E tem ali uma relação com o consumidor mais atritada. O que a gente faz? Então, obviamente, a gente oferece recursos como a psicoterapia, tem o papel da nossa psicóloga, a gente tem uma área de responsabilidade social, porque quando a gente olha para o indivíduo, não tem como eu olhar só para a saúde mental, ou olhar só para a saúde física. O indivíduo é um ser integral. Então, boa parte da nossa população... Olha para o meio que ele está inserido. Exatamente. Tá. As relações disfuncionais, a forma como a personalidade dele foi estruturada diante da escassez que ele viveu. Porque o nosso público... a gente tem o privilégio de ter acesso, de ter tido uma boa formação, de ter tido minimamente uma família que nos deu afeto, né? Mas a nossa população não, é uma população, em sua grande maioria, que vem num contexto de alta vulnerabilidade. E você lidar com tudo isso, um dos grandes motivadores para a depressão é a inadimplência. Então, a falta de recurso financeiro leva ao adoecimento, né? Pirâmide de Maslow, né? Você não oferece o básico, o indivíduo não vai conseguir ter recurso para outras coisas, para autorrealização, por exemplo. Então, a gente trabalha muito isso, o indivíduo de forma integral. E o que ele está precisando quando a gente olha para o recurso em si. É um recurso financeiro, a gente tenta apoiar socialmente mesmo, é uma dificuldade de aprendizagem, porque às vezes eu não estou nem captando, não tenho nem consciência do que está sendo difícil para mim dentro daquela relação, né? Inteligência emocional, então a gente tem nosso time de desenvolvimento humano que trabalha técnicas mesmo de como ter essa consciência da minha emoção e como eu enfrento ela, né? Então, o consumidor é sobre o consumidor, né? Não é sobre você. Então, como que eu não levo para mim esse conflito, essa queixa? Não é sobre mim, é sobre a situação, é sobre o contexto, né? Então, a gente tem esse tipo de trabalho, como eu falei, muito individualizado. Mas temos alguns programas. Por exemplo, a gente tem infelizmente, né? Uma grande quantidade de mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica. Como é que você vai trabalhar hoje, né? Isso nos colaboradores ou... Os colaboradores. Porque nossa relação com o consumidor, ela é mais breve, né? Então, muitas vezes a gente não consegue entender todo o storytelling dele, né? Até porque o intuito é outro. Mas a gente tem um programa lá na companhia que chama Empodera-se, que a gente busca apoiar essas mulheres que passaram por situações assim. As fortalecendo, elas conseguiram vir, né, trabalhar com maior enfrentamento, com mais saúde psíquica,
E aí a gente tem uma infinidade de histórias curiosas e de muita superação, muitas mães solo que se viram, e aí a gente tem o nosso negócio tem uma demanda mais disciplinada ali de horários e tal, então a gente busca criar rotinas mais flexíveis para essas mães também, então uma forma da gente apoiar para que dentro da atividade em si, elas consigam performar, consigam minimamente trabalhar, então a gente vai olhando para a nossa população e entendendo quem é a nossa persona, e são várias personas dentro da Pascoaloto. Como é que a gente oferece possibilidades, soluções para essas pessoas enfrentarem a rotina do dia a dia e terem aí naturalmente um bom atendimento. Isso que você está trazendo é bem interessante, porque é o olhar para o contexto social da pessoa para garantir que ela faça um bom trabalho. Então, não é só o cuidado físico com a mesa onde que ela vai sentar, se ela está bem recebida, não é só o escorregador, a piscina de bolinha que vai resolver o momento que essa pessoa está para ela oferecer um bom trabalho. Mas vocês veem como que isso vem se desenrolando no mercado? Porque há um tempo atrás, se a gente olhar, havia uma máxima de que assim, o lugar feliz para trabalhar era onde tinha um escorregador e uma piscina de bolinha. E esse era o lugar maravilhoso para trabalhar, comida à vontade, bebida, etc, Ao longo do tempo, isso foi mudando um pouco. E eu acho que vem mudando muito rapidamente a ponto da gente, muitas vezes, ter que parar aí. O que o colaborador está querendo de fato, O que ele espera hoje de uma empresa? Hoje, essa questão do home office versus presencial, enfim, eu acho que isso tudo tem movimentado muito o mercado de trabalho. A gente conversa muito com empresários que falam que tem dificuldade de contratar, que está difícil de trazer gente, de reter talentos. E aí, como que vocês veem hoje, assim, vocês hoje lidam diretamente com pessoas que estão no ambiente de trabalho, seja estar bem ofertando esse serviço, seja a Pascoaloto com esse tanto de gente para poder gerenciar. O que hoje é diferencial para uma pessoa trabalhar numa empresa? O que faz uma pessoa querer trabalhar? Não, quero ficar nessa empresa. Eu acho que a gente tem que dar um match, a gente do lado da empresa, como empreendedor, empresário e líder de gestão, a gente precisa dar um match, um encaixe dessa empresa com a pessoa. Então, às vezes a pessoa prefere um modelo de trabalho remoto, bem extremamente flexível. Às vezes é uma pessoa que gosta de empresas com pilares mais liberais, com essas agendas. Ela tem que encontrar uma empresa que faça sentido. Às vezes é uma pessoa que talvez está num momento de vida que ela queira uma empresa que de alguma maneira se encaixe com o dia a dia dela, com os valores dela. Então, muitas vezes a pessoa precisa ter esse entendimento, mas quando é muito chão de fábrica, acaba que as pessoas vão pegar o que ela tem ali, para sobreviver, ganhar um dinheirinho. Mas nós, do lado do empregador, a gente tem que entender que a gente precisa trazer essas pessoas que encaixem com a cultura da empresa. E para a gente conseguir fazer com que essas pessoas fiquem e que seja uma empresa desejável, sexy, hypada, com employer branding, a marca empregadora forte, a gente precisa causar uma transformação. É isso que eu acredito na Estar Bem. Então, eu entrevisto pessoas quase todos os dias. E essa é uma agenda minha. Ontem eu tive uma reunião com o meu time de Talent Acquisition, lá de aquisição de talentos da área de People, onde eu falei, galera, quem for de coordenador ou analista sênior para cima, eu vou entrevistar todos. Eu quero ir presencial, quero olhar no olho, quero sentir, tocar na pessoa. Eu quero entender, cara, o que ela espera de Estar Bem, o que ela espera de uma empresa legal para trabalhar, porque às vezes aqui não é essa empresa para ela e tá tudo certo. E ali a gente já dá um aperto de mão e tchau, tchau, boa sorte e tal. E também, cara, quais são os desejos dela? Quais são os sonhos? O que ela imagina que pode ser transformada na Estar Bem, na Pascoaloto? E a gente ali ser um meio, porque muitas vezes o sistema não conseguiu provocar essa transformação. Mas a gente pode ser um agente de transformação, cara, para o país, entendeu? Eu vejo muito mais as empresas como um canal de abençoar a vida das pessoas, de impactar positivamente a vida das pessoas. E, cara, se todas as empresas, todos os empresários tiverem um pouquinho dessa capacidade de vontade, intencionalidade de semear na vida das pessoas, o Brasil cresce de uma maneira geral, O PIB do país, as empresas crescem, as pessoas enriquecem. Então, eu acredito
acredito muito que a gente conseguir trazer esse olhar para o dia a dia da empresa, a gente faz com que as pessoas queiram ficar, sabe? Muito bom. Eu acho que o que atrai as pessoas, muitas vezes, é a atividade, é a marca, é o financeiro, né? Você muda de emprego, talvez atraído por um pacote de remuneração mais competitivo. Você sabe, fazendo um parênteses aí que você falou da marca, enquanto eu estava no Reclame Aqui, a gente recebia muitas demandas de pessoas que falavam assim, eu fui chamado para um processo seletivo, mas eu olhei no Reclame Aqui, eu vi que essa empresa tem muita reclamação de cliente. Então, se ela tem problema com o cliente, imagina com o colaborador. Olha a Muito relação. bom ponto. Muito bom ponto. E a gente tem outras formas também de medir a marca empregadora, né? Ah. Então, tem algumas pessoas que fazem esse exercício prévio antes de optar em ir para outra empresa. Então, acho que o que atrai é isso. Mas o que faz a pessoa ficar é a cultura. Porque quando você vê um anúncio de uma vaga, você não compreendeu ainda como é aquela cultura. Por mais que, às vezes, entrevistas facilitem muito, é no dia a dia, na tomada de decisão, na priorização, no contexto que você está lá, no acolhimento que você recebe, que faz com que você sinta mesmo o que é aquela cultura no dia a dia. E cultura é comportamento. Então, é o que eu encorajo e o que eu desencorajo no dia a dia da empresa. A gente está passando por um processo, o Eric e o Bush trouxeram no podcast anterior, né? Um processo de evolução cultural. Então, nós definimos que a gente tem um valor central, que é a centralidade nos clientes, colocando todos os nossos clientes, inclusive, obviamente, o cliente interno. E a gente quer valorizar dentro do cliente interno a escolha. Então, como eu trabalho a Pascoaloto, então quais comportamentos eu vou encorajar, quais comportamentos eu não vou tolerar e quais comportamentos eu vou ajustar para que eu faça da Pascoaloto uma empresa escolhida. Para que as pessoas escolham a gente todos os dias, mesmo diante dos desafios que serão superados, né? A gente tem o grande desafio da atividade, que não é uma atividade idealizada muitas vezes. Eu estou falando da grande maioria, né? A atividade em si é uma atividade repetitiva, é uma atividade que tem complexidade, mas ao mesmo tempo menos desafiadora em alguns cenários. A gente não consegue ser competitivo em remuneração, né, por uma infinidade de justificativas. Mas o que a gente consegue é oferecer relações saudáveis e uma cultura que de fato prioriza as pessoas nas decisões, na escuta. Então, a gente treina muito a nossa liderança para ter uma escuta ativa, para pensar em meios, né, de viabilizar uma jornada mais saudável e confortável, por mais que tenhamos 14 mil pessoas, né? Então, é isso. Acho que é a cultura que faz com que as pessoas fiquem, né? Cultura é um ambiente, né? É o que você acorda e fala assim, quero trabalhar naquele lugar porque é um lugar legal, tenho colegas legais, é um ambiente que não me mina. Quando você está num ambiente que mina a sua energia, ao longo do tempo você vai ficar doente, né? A história da laranja podre, né? Tá perto, vai minar, vai extrair o que você tem de melhor porque você está sendo contagiado pelo ambiente, né? Verdade. Leandro, agora uma questão curiosa, né? Olhando aí para a saúde mental, olhando para o trabalho que vocês fazem com as empresas. Você poderia contar para a gente um pouquinho, olhando dados estatísticos que vocês devem ter bastante lá, qual é a principal dor hoje das empresas quando o assunto é saúde mental? A principal dor das empresas é a principal dor dos colaboradores, né? Então, as empresas hoje transbordam ali o que os colaboradores vivem. A gente, até na pesquisa de riscos psicossociais com a nova NR1, né, a gente tem dados hoje acurados, palpáveis e atualizados, né, de centenas de empresas. E todas têm esses dois pilares como os mais impactados. Um é o desafio, a dificuldade dos colaboradores conseguirem conciliar o trabalho com a família, com a casa. Esse é um dos primeiros. É o principal. É o principal. O principal risco psicossocial. Isso é mais feminino ou masculino? Isso aí é mais feminino. Mais as mulheres, porque muitas vezes, né, são mães e precisam ali ter as tarefas domésticas, né, o marido ali não ajuda tanto, então ela tem ali uma carga maior, além do dia a dia do trabalho, elas precisam ali executar as tarefas de mãe e doméstica. E o segundo é o falta de apoio da liderança. Então a gente tem ali um desafio que existe um componente, que às vezes a mulher tem um desafio no casamento, o marido não ajuda, tal. Então isso é um fator com pouca capacidade da empresa transformar nessa relação ali do matrimônio.
Mas o segundo pilar que eu estou trazendo aqui, que é esse distanciamento dos líderes com seus liderados, e a falta de apoio, a falta de suporte, a falta de desenvolvimento, é algo que tem grande impacto, né, caso a empresa veja isso como uma dor que precisa ser solucionada. Então esses são os dois principais desafios, que não é nem só o que os RHs trazem, mas é o que de fato estão nos dados na pesquisa. Cara, você sabe que a gente tem uma comunidade de mulheres que atuam com experiência do cliente. Tem 1.800 mulheres nessa comunidade. E a principal dor é essa também. Assim, como que eu concilio essa vida toda, né? De casa, família, trabalho. E aí começa a surgir um movimento de pessoas que não querem mais viver elas não querem mais conciliar tudo. Não, não quero conciliar mais não. Me dá uma coisa mais simples para eu poder, porque não dá para acreditar que a mulher vai ser, né, a heroína que vai dar conta de tudo. Verdade. Por isso tem que ter acordos muito claros. Exato. Dentro de casa. E é difícil para a mulher abrir mão disso. Abrir mão do quê? Do trabalho ou da casa? Não, abrir mão que ela não vai dar conta, Ah, entendi. né? A mulher, ela não aceita não dar conta. Então é um trabalho psicológico de que não, tá tudo bem você não dar conta e tá tudo certo, você não vai conseguir dar conta de tudo mesmo, né? É isso. Porque uma hora não vai dar conta. Porque não vai aguentar a longo prazo esse estilo de vida, né? É que às vezes ela nem tem alternativa, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem hoje 70% do nosso público é feminino. E faz sentido isso que eu falei? E faz sentido porque hoje a gente tem mais mães solos, né? Eu não tenho uma estatística, mas é o que a gente percebe. A gente tem uma comunidade menos comunitária, né? Digamos assim. Então, antigamente, para se criar um filho, uma comunidade toda ajudava. Então, tinha a mãe. Hoje não, as mães trabalham, os avós trabalham. Verdade, tem isso também. Então, a rede de apoio, ela foi declinando. As mulheres têm que entrar mais, né? Estar mais no mercado de trabalho, porque não tem apoio financeiro. Então, eu vejo que elas não têm escolhas. E dentro dessa falta de escolha, você adoece, porque você perde o controle das suas próprias decisões. E é desde o simples até o complexo. Então, sei lá, semana passada, estava até comentando com o pessoal aqui, meu filho ficou super doente. Eu não dormi a noite inteira, 2 noites horrorosas. E eu sou super privilegiada. Eu tenho uma relação muito saudável, meu marido tem uma família maravilhosa. E eu fiquei super exausta, né? Imagina quem não tem. Uma rede de apoio. É uma rede de apoio mínima. Né? E eu acho que o grande problema não é nem só a rede de apoio, é a questão financeira. Porque com recurso, você até, de alguma maneira, busca uma rede de apoio, né? Mas sem recurso... alguém ali, enfim... Exato. E então eu acho que é essa falta de escolha que promove muitas vezes esse adoecimento. Nós fizemos um estudo recente, porque a gente tem esse cuidado com as mães, né? A gente tem um elevado índice de absenteísmo nas férias escolares, porque as férias escolares são 60 dias, né? Julho. Não tem quem deixar. E dentro do corporativo são 30 dias. E a gente não tem a flexibilidade do remoto. Né? Poderia ser uma alternativa, dependendo da faixa etária da criança. E aí a gente fez um estudo de como a gente viabiliza alguma forma para apoiar essas mulheres a virem trabalhar. E aí a gente fez um comparativo sobre o absenteísmo, né, que são as ausências das mulheres e mulheres mães, não só das mulheres, né? Então as mulheres que têm dependente, as mulheres que não, e as outras pessoas sem dependente, né? E realmente existe um elevado índice de ausências. No entanto, quando a gente olha a produtividade, ela é muito equivalente. Então, quando a mulher tem a oportunidade de estar bem emocionalmente, fisicamente, financeiramente dentro do ambiente corporativo, o desempenho dela é total. É superior até, né? Se a gente oferecesse condições, talvez fosse até superior aos demais, né? Então, eu acho que esse cuidado singular mesmo, individualizado, para a necessidade, é o que faz a diferença ali para que a gente promova essa saúde. Claro que a gente não consegue resolver a maioria dos problemas, é muito tema, mas a gente tem que ter minimamente esse olhar cuidadoso e a liderança tem que entender essa diferenciação. Então, vou dar uma folga para a Gi, porque a Gi tem essa necessidade, a Lu não tem, né? Então, e tudo bem, e falar sobre isso, não é privilegiar, é entender a necessidade do indivíduo. Né? Perfeito.
Você sabe que eu tive uma colaboradora há uns 8, 9 anos atrás, ninguém falava de home office. E ela tinha engravidado, ganhou neném. Quando ela foi voltar, ela falou para mim assim, olha, eu tô vivendo um momento na minha vida que eu não tenho uma pessoa para ficar com a minha filha e eu vou decidir abrir mão do trabalho para ficar com ela. Eu falei, não, vamos dar um jeito, né? Ela era uma excelente colaboradora. Eu falei, não, a gente precisa dar um jeito para você continuar, você não pode abrir mão, né? Se é uma coisa que você gosta de fazer, vamos equalizar e encontrar um meio do caminho. E aí eu propus para ela dela trabalhar home office. Isso há tempão atrás. E aí ela falou, será que é possível? Porque você é a única pessoa da empresa. Eu falei, nós vamos combinar, né? Ter os nossos combinados, as nossas regras. E como ela trabalhava no comercial, era muito fácil também de medir a produtividade dela. E o que aconteceu? Ela se destacou, ela se tornou a principal vendedora, porque ela estava em casa, perto da filha. Aí ela trouxe uma pessoa para cuidar da filha, para ela ganhar mais tempo para trabalhar, né? Porque não daria para fazer os dois juntos. Mas ela conseguiu ter muito mais resultados. Depois de um tempo, ela voltou para a empresa. Então, aquilo que você falou, nem sempre a gente consegue ajustar para caber para todo mundo uma solução mais confortável, mas olhar as diferenças, que foi o ponto que vocês trouxeram no começo aqui, eu acho que é o fundamental, né? Agora, o que me chamou muito a atenção é a questão da liderança, que você trouxe aí, que foi o segundo ponto. Como fazemos para que as lideranças possam, de alguma forma, impactar positivamente no comportamento das pessoas? A gente precisa fazer com que as nossas lideranças se engajem mais. É um efeito cascata, um efeito borboleta. Saiu uma pesquisa da Gallup de 2024 mostrando que, se eu não me engano, 27% dos funcionários estão engajados só 27%. E isso é provocado porque a grande maioria dos seus líderes não estão engajados. Então, a gente precisa atuar na liderança. A gente precisa desenvolver os nossos líderes, porque eu tenho uma empresa de 60 funcionários. A minha empresa é menor do que a área dela. Imagina a Pascoaloto com 14 mil funcionários. Como você consegue chegar lá na ponta? Sim, através da cultura. Mas a gente vai conseguir tornar uma cultura forte, sólida, que transborda em toda a companhia, se a gente conseguir formar, desenvolver os nossos líderes. Então, eu acredito que aí é o maior gap que eu vejo geral. Não sei se você concorda, né? Tirando o crachá aqui do Leandro da empresa, tá? Tem muita oportunidade na minha empresa de eu melhorar, desenvolver nos meus líderes. Então, acho que se as empresas conseguirem ter esse olhar e programas de desenvolvimento da liderança, investimento nisso, inclusive eu me desenvolver, porque o maior líder da empresa sou eu. Eu preciso me desenvolver muito. Então, assim, eu, com vários gaps, eu vou transbordar esses gaps para meus liderados e efeito cascata lá na ponta. Então, eu acho que a gente tem que ser humilde e vulnerável para entender que a gente tem que evoluir em diversos pontos. Você sabe que você me fez lembrar de um episódio que nós tivemos, uma consultoria que uma empresa nos chamou para fazer um processo de consultoria e tal. E aí, depois do diagnóstico, a gente percebeu que o principal ofensor de todo o problema relacionado ao cliente, a causa raiz central, era o CEO. Ó, que interessante. E quem tinha contratado era o CEO. E a gente falou, bom, a gente vai precisar falar isso para o CEO, né? A verdade. Aí sentamos, conversamos com ele. E ele foi de uma humildade tão grande que ele falou assim, muito obrigada por vocês terem trazido isso. Porque ninguém aqui me falou. Então, se eu não tivesse contratado vocês não tivessem trazido esse ponto central, eu ainda ia estar achando que o problema é o líder que não traz o resultado, que não sei o que não sei o que lá. E aí ele entrou num programa, né, de desenvolvimento, e isso cascatear para a equipe, né? Então, essa humildade, acho que a liderança, ela tem um ponto de precisamos trazer resultados de qualquer jeito e vamos focar no resultado. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar o comportamental, né? Sim, e não só isso, mas a gente tem que entender que muito dos resultados da área de People não estarem sendo atingidos é porque a líder da área de People não está conseguindo atingir. Assim como eu. Fala assim, pô, não estamos batendo meta de venda. A culpa é minha. Pô, tá tendo muito turnover. A culpa é minha.
E eu tenho uma mentalidade de aplaudir a vitória é tua. Cara, a responsa é minha, então sempre traga a responsa pra mim. Inclusive hoje, eu vou ter um papo de 1 hora com a minha head de people, a Dani, e o Renato, o head de tecnologia, que eu falei, a gente vai ter uma reunião de feedback, onde você vai me dar o feedback. Não, mas me dá também o feedback. Falei, não, é só de você pra mim. Então eu quero que você estruture todas as oportunidades de eu melhorar e venha transparente, papo reto, porque eu preciso me desenvolver, cara. Se as pessoas tiverem medo, tiverem vergonha, tiverem receio de trazer os pontos que eu preciso evoluir, eu não vou conseguir evoluir, a empresa não vai conseguir evoluir. Então acho que a gente precisa ser, cara, humilde bastante e tirar ali, né, toda a armadura de C-level que a gente tem para que as pessoas consigam nos ajudar. Por mais líderes como você, Leandro, que dê essa oportunidade das pessoas falarem. Muito bom, parabéns. Obrigado. Gente, estamos chegando aqui ao nosso final da nossa conversa. Passou rápido. Foi mesmo. Eu tinha aqui mais um tanto de perguntas para fazer para vocês, mas... Já fica então a segunda edição. Segunda. Produção, já fica aí o segundo, viu? Segundo episódio. Essa conversa continuar. E a gente tem um ritual aqui ao final do nosso podcast, que é olhar para a caneca que nós recebemos, né? Tem um selinho aí, tem uma frase. Eu queria que vocês lessem a frase de vocês e falassem o que vocês pensam sobre ela. Qual que é a sua, Lu? O cliente sente a cultura da empresa no primeiro contato. Uau. Sente porque a cultura é comportamento. Então a forma como eu me comporto, desde o primeiro até o último contato, é o que vai mandar mensagem sobre a minha cultura, sobre o que eu acredito. Acho que é muito o que você estava oferecendo aí, né? Cuidar interno para poder olhar externo. Muito bom. O meu a experiência do cliente começa com a experiência das pessoas, dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E é um pouco do que eu trouxe ali do universo da Disney. Mas a gente talvez afunilando um pouquinho para o universo da saúde mental, a gente proporcionando um ambiente com segurança psicológica, onde as pessoas se sintam vulneráveis ali para compartilhar os seus desafios, suas dores, suas fraquezas, e as pessoas estejam bem mentalmente, a gente consegue impactar a experiência dos clientes lá na ponta. Então, ambiente cujos colaboradores estão bem mentalmente é um ambiente que vai transbordar isso para os clientes, é um ambiente que vai fazer com que a empresa atinja resultados, porque a estrutura motriz e a engrenagem principal de qualquer empresa são pessoas satisfeitas, são pessoas promotoras, são pessoas saudáveis. Muito bom, Lê, muito legal. A minha aqui, olha, empresas evoluem quando aprendem a pensar do outro lado da mesa. Esse daqui também é um ponto poderoso, porque muitas vezes a gente fica dentro do escritório, não sai, não escuta o outro, e a centralidade do cliente, ela só acontece quando a gente escuta. Só quando a gente escuta o colaborador, o cliente interno, como vocês chamam na Pascoaloto, quando a gente escuta o nosso parceiro, quem está atendendo, né, lá na ponta, é o que realmente vai ser a fonte de informação para a gente poder gerar evoluções. Legal. Muito bom, gente. Estou feliz aqui com esse podcast, com essa nossa conversa. Espero que essa mensagem que a gente brotou aqui possa fazer sentido na vida das pessoas. O líder que estiver nos escutando fazer uma reflexão, né? Como que ele pode estar impactando na saúde mental do seu colaborador, né? Como é que a gente pode ajudar pessoas a lidarem melhor com os seus desafios para poder gerar um bom trabalho. Eu tive um chefe que ele falava assim: se o teu colaborador brigou com a esposa, a culpa é sua. E aí, todo mundo assim, não, peraí, o que eu tenho a ver com isso? Não, porque se ele não estiver bem com a esposa, ele não vai vender. Você tem que cuidar da relação dele. Cuida, nutre essa relação. Não eu vivo isso dentro de casa. Quando eu tô brigadinho ali com a minha mulher não acordou ali feliz e... Cara, eu fico mal durante o dia. Eu fico mal. É a coisa que mais impacta a minha saúde mental, a minha performance no trabalho é o meu casamento e minha família. Então hoje eu me preocupo com os colaboradores. Eu sempre ali, tento trazer uma relação pessoal e eu vejo que o colaborador E teve isso na minha empresa recentemente. Eu chamei para almoçar e eu quis entender como é que tava o matrimônio, como eu podia ajudar. E eu falei, cara, eu já passei por período de quase separação, fiz terapia de casal e tal. Então a gente conseguir de alguma maneira ajudar essa pessoa dentro do possível na casa dela, nos desafios, para que lá na ponta esse funcionário ele consiga entregar resultado, né? É isso.
É isso. Acho que é ter um interesse genuíno pelo outro, né? É. Talvez você não vá resolver muita coisa, Uhum. mas você vai ouvi-lo e naturalmente ele vai conseguir elaborar É melhor. isso aí, cara, só de ser ouvido. A gente, né, como a gente é uma empresa de saúde, eu sou médico, tem vários médicos na empresa, teve um funcionário que a mãe teve um AVC recente e foi num hospital público aqui em São Paulo, aí o chefe já me mandou mensagem, que eu sou, todo mundo fica doente, o pessoal me manda mensagem, eu adoro ajudar. Eu falo, gente, não tenho tempo para atender todo mundo, mas de alguma maneira, e ali eu não consegui ajudar, porque eu não conhecia alguém que trabalhasse nesse hospital público, mas só de eu ter mandado uma mensagem, era domingo, eu lembro que eu estava assim na igreja ali, eu vi a mensagem, eu mandei, mensagem do meu colaborador, mandei para esse funcionário lá na ponta, e ele, pô, Leandro, obrigado, cara, por você estar aqui me apoiando, você tá se importando, nunca recebi uma... Eu falei, gente, isso é o mínimo, velho, que eu poderia fazer, cara, entender como é que você tá, não tem glória nenhuma nisso, cara. É, de fato, a gente tá ali, né, mas você vê que mínimos atos aí, realmente a gente ser apaixonado por pessoas, por cuidar, por servir, a gente causa ali realmente uma satisfação muito grande, né, do nosso cliente. É aquela tal história da frase do Simon Sinek, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É porque negócios são feitos por pessoas. Olha que legal. É. Cara, conta pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, como entender mais sobre a sua empresa, como se contatar com você, se conectar com você, para deixar os seus contatos aqui. Legal, obrigado, Gi, obrigado, Lua. Se quiser conhecer um pouquinho mais da minha jornada, da minha vida, da Estar Bem, você entra lá no Instagram, @dr de Dr. Leandro Rubio. Eu tô também no LinkedIn, tô produzindo bastante conteúdo lá. Leandro Rubio também no LinkedIn. Tem o nosso Instagram da Estar Bem, o site Estar Bem com S de estrela, né? De estrela em inglês, starbem.app. E conecte aqui com a Pascoaloto, tenho certeza aqui que é um ecossistema bem legal, que eu tenho aprendido muito sobre cultura, né, ver ali os bastidores, né, eu vivo nos bastidores da Pascoaloto há pouco tempo, né, a gente está aí há poucos meses juntos, mas é legal a gente ver empresas tão tradicionais que estão ali, de fato, querendo, sabe, disruptar, fazer coisas diferentes, dentro, né, todo mundo do seu universo, mas a intenção da gente conseguir mudar ali a vida dos colaboradores e proporcionar um ambiente mais saudável e melhorar, né, a saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira dos nossos funcionários vão fazer com que lá na ponta a nossa empresa tenha mais resultado, mais lucro, né, que é o que todo mundo quer e precisa, né, para a gente conseguir investir, para vocês investirem na Star, né, pagarem a Star dos colaboradores, é o ciclo, cara. A galera precisa lá na ponta dar resultado. É isso aí. E você, Lu? Bom, queria agradecer, a gente começou uma parceria com a Estar Bem, sei lá, foi no final do ano, né? Uhum. E assim, tá tão intenso, tá sendo tão gostoso, eles são muito abertos a construir, desconstruir, né? Então eu acho que é isso que faz uma parceria sólida e de sucesso, né? A gente tá aberto à necessidade do cliente, então tem sido muito legal. Queria agradecer a sua disponibilidade, eu sei que as agendas são tão intensas, né? E a gente conseguir ficar aqui um tempo dialogando sobre o que a gente acredita é muito relevante. Obrigada, Gi. Foi uma delícia estar aqui com você. Pena que a gente não conversa tanto, né? Dá vontade da gente ter mais encontros. Vamos falar ter. Pro G, É só gravar mais podcast. Só Isso, gravar mais vamos podcast. ter. Bom, então é isso. Eu queria agradecer. Tô lá na Pascoaloto. E meus contatos também estão lá, tô lá no LinkedIn, Luiza Cashmaster, fiquem à vontade para me procurar, para fazer algum bench, conhecer um pouco de como a gente pratica. Ah, legal isso. A gente aprende muito com essas trocas, com outros modelos de negócio, com o mesmo modelo de negócio, enfim, a gente gosta de trocar com a comunidade, porque assim todos nós conseguimos construir empresas melhores, né? Muito bom. Então, gente, muito obrigada. Agradecer a vocês por estarem aqui. Agradecer aos nossos ouvintes. Pedir para que vocês compartilhem esse conteúdo, compartilha com o seu líder, compartilha com um colega, compartilha com um empreendedor que está construindo uma empresa, que tem os seus desafios, né, de cuidar também da saúde mental dos seus colaboradores, cuidar do seu time. Então, esse conteúdo pode fazer sentido para alguém e você vai estar fazendo uma boa ação compartilhando isso com outras pessoas também. Chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer a todos vocês e convidar para que vocês estejam conosco no nosso próximo episódio. Fiquem ligados por aí e até a próxima!